né? Foi acima dos demais, fez algo que acho que foi exceção. Né? E é difícil, o Luiz tem toda a razão, é difícil você manter, porque em alguns momentos, ou no início da temporada, com todo respeito aos adversários, pelo que o Flamengo fez o ano passado, o principal adversário no início de ano era o Flamengo mesmo. Era a comparação inevitável do que o Flamengo construiu o ano passado. E com a troca do comando logo em seguida, isso trouxe uma série de problemas, né? É o que a gente está vendo agora. Acho que essa questão da mudança de conceito, ela em alguns momentos ela prejudica, sim, porque não é uma mudança simples, não. Parece que é simples você analisar taticamente e tal, mas a função do jogador, a missão que o jogador tem, às vezes ela é muito modificada e isso requer um tempo para se adaptar. Mas tem uma coisa que me chama, até porque o Luiz Roberto falou agora há pouco que tem a obrigação de ganhar amanhã, mesmo com todos os problemas. O Flamengo não pode ser refém do seu próprio sucesso. Durante muito tempo, o Flamengo foi refém do seu próprio sucesso. Quando o Flamengo saiu da era Zico, e aí em 94, 95, 96, 97, você queria que o time jogasse um futebol brilhante que jogou em outros momentos, e em alguns momentos não dá, em alguns momentos é outro time. E o Domi é muito refém de uma discussão que nós tivemos, que virou ideológica. Ou você vai ser Jorge Jesus, ou você não vai ser igual. E tem muito embate do técnico estrangeiro e do técnico brasileiro que ficou latente no ano passado. E o Domenech Torrent tem que ser só Domenech Torrent. Ele tem que fazer o time funcionar. Amanhã, acho que a notícia dos 6 casos de Covid joga um alerta o que a Conmebol falou, e falou erradamente, e ninguém gritou. Em agosto, o Frederico Nantes, da Conmebol, falou no Bem Amigos que quem não chegasse para jogar ia tomar WO, e era hora de algum dirigente levantar a mão e dizer assim, opa, não é assim não, se eu tiver 6 casos de Covid, eu não vou jogar, vai adiar meu jogo. Ninguém gritou, mas é um erro absoluto. O Flamengo treinou no sábado com Felipe Luiz, com o Diego, com o Michael, com o Bruno Henrique, com o Isa, com o Mateuzinho, e isso pode representar a contaminação de mais... Aí essa foto, isso pode representar a contaminação de mais gente do elenco e contaminação do Barcelona de Guayaquil e contaminação de toda a Libertadores. Essa aglomeração aqui é justamente do treinamento de sábado. Você vê ali o Diego junto dos demais. Na verdade, gente, na verdade, vamos falar a verdade, vai. 6 jogadores testando positivo no grupo do Flamengo no Equador. Não podia ter esse jogo. Evidente. Não podia ter esse jogo. É que a Conmebol é um poço de incompetência, com todo respeito. E não adianta, a gente é subdesenvolvido. Voltou o Luiz Roberto Pistola, mas não dá porque... Durou quanto tempo? Não durou 12 minutos. Ele veio aqui assim, ó. Não, paz e amor, o VAR funcionou, tá tudo bem, durou 12 Eu vim aqui minutos. para defender os goleiros hoje contra essas paradonas na cobrança de pênalti e tudo. Mas, porque Rizek, a NBA nos dá uma aula. É uma aula. Ah, mas eles têm dinheiro, a gente não tem. A gente está tendo que fazer voo fretado para levar os times para jogar Libertadores. É um risco mega você romper as fronteiras do jeito que nós estamos, essa pandemia. A gente está fazendo na América do Sul, com exceções, mas de um modo geral, em vista grossa, esse papinho de pandemia é coisa desses caras da Globo. Isso é uma chatice dos ignorantes. E a gente tem que falar as verdades aqui. Tava na cara que ia dar ruim. Tava na cara. O Flamengo não deveria jogar amanhã como qualquer time, com 6 casos. E tem o Marcos Braz, que é um dirigente que já não é mais um atleta, que também está testado positivo. Não, ele desmentiu. Enfim. A contra-prova deu negativo. Ótimo, graças a Deus, porque ele, não sei se ele é do grupo de risco, mas ele já está na nossa idade. Ou na minha. Na minha. Não, acho que menos que Luiz Roberto. Mas então, gente, é uma coisa tão óbvia, como aconteceu no caso do Goiás na primeira rodada, não dá para ter jogo. E agora você vai ver. Gente, o Peru vive uma situação muito grave, o Equador vive desde o começo uma situação muito grave, e quem já foi nesses países sabe que o cuidado sanitário é de péssima qualidade, com maior respeito. Daqui a pouco a embaixada liga para reclamar. Mas é uma verdade, eu não estou fazendo campanha contra turismo, não, até porque essa é uma outra discussão. Mas é uma verdade absoluta, absoluta.
Tanto que há um tempo a gente viaja para ir visitar, por exemplo, Machu Picchu. Se você não se vacinar contra a febre amarela, o governo brasileiro que não quer dizer, o governo brasileiro antigamente não deixava você voltar para casa, porque era um risco de você trazer de volta. É que aqui também agora a gente está numa onda de que não adianta vacinar, a vacina é uma onda negacionista. Que tudo isso é assustador de ridículo. Que povoa a mente de pessoas doentes. E aí na Conmebol os caras acharam que era facinho, assim, sabe? A gente leva voozinho fretado, espirra o álcool em gel quando chegar lá e ninguém vai pegar Covid. Ridículo. Posição ridícula. Ridícula. A Conmebol, mais uma vez, dá uma demonstração clara do tamanho da ignorância que ela é e, pior, de como ela trata as pessoas como se todos fossem ignorantes e não soubessem enxergar o tamanho da porcaria que eles estão fazendo. E, já era esperado. A gente colocou aqui especialistas, né, infectologistas, que falaram ao longo aqui do Seleção o seguinte: não existe chance de fazer um campeonato 100% seguro. Se você tem um campeonato regional, um campeonato paulista, carioca, gaúcho, você consegue se proteger um pouco melhor. Aí você já expande para um país de dimensões nacionais. O risco já fica um pouco maior. Quando você faz uma competição que atravessa fronteiras internacionais, é óbvio que o risco se multiplica. Uma boa notícia que a gente pode dar é que o Independente Del Valle, que enfrentou o Flamengo na semana passada, fez os testes hoje, todos negativos, e conseguiram embarcar para Colombo de voo encarar o Júnior de Barranquilla. Onde esses jogadores do Flamengo se contaminaram? É impossível saber. Teve Fla-Flu, é possível que o Fred tenha entrado em campo contaminado, é possível que dali tenha saído um problema, é possível que tenha sido no hotel, no treino. Isso, impossível determinar onde foi. Impossível. Ainda, né? É impossível. Uma coincidência. Os próprios testes do Del Valle, que hoje deram negativo, pode ser que no futuro teste apontem positivo. Mas dizer que há uma coincidência que é uma constatação. A contaminação ocorre no momento em que há deslocamento, país diferente, fronteira, aeroporto, avião, hotel. Então existe isso não dá para a gente desmentir. E o que você falou é muito claro. Onde houve bolha, tudo funcionou. Na Champions, nas finais, na bolha de Portugal, tudo funcionou. Aí os caras foram comemorar lá em Ibiza, o Neymar, o Mbappé, pegaram Covid. Certo? Foram sair para a rua, foram sassaricar, pegaram Covid. Mesma coisa agora na NBA. Eles estão numa bolha. Tudo funciona. Tudo funciona. E não é um ensinamento, não é só em relação ao Covid, porque a NBA provoca uma reflexão, a gente nunca viu o nível de precisão que os caras estão vivendo e nem a imprevisibilidade do jogo por conta de não ter público. Isso é maravilhoso como reflexão esportiva, mas isso é uma outra pauta. Então, assim, está claro de que esse protocolo do futebol com deslocamento é michuruca. É michuruca, é jabuticaba, é tupiniquim. É para inglês ver. E o Flamengo agora batalha, inclusive, sobre como ele vai trazer esses jogadores, porque você testa positivo, você tem que fazer uma quarentena. O governo equatoriano autoriza a saída deles agora. Exato. Então, assim, o Flamengo está agora nos bastidores, vendo como é que ele vai trazer esses jogadores contaminados para o Brasil. Eu vou mostrar os problemas que o Flamengo tem para escalar o seu time amanhã. Mesmo com os problemas, ainda tem muito jogador bom lá para fazer um time forte. Mas o Flamengo tem por lesão Diego Alves e Gabriel, 2 jogadores titulares, o Pedro Rocha. O Isla, por Covid, está fora. Bruno Henrique, por Covid, está fora. O Michael, por Covid, está fora. O Diego, por Covid, está fora. Felipe Luiz, por Covid, está fora. Mateuzinho, que seria uma opção na lateral, está fora por Covid. E o Gustavo Henrique está suspenso. Ele foi expulso mesmo estando no banco contra o Del Valle. O Caê Mota, que acompanha os bastidores do Flamengo, vai nos contar mais sobre a situação interna, como o Domi está fazendo para lidar com esses problemas. E vamos tentar projetar que time o Flamengo consegue colocar em campo amanhã. Ainda acho que dá para fazer um baita time com a Arrascaeta, com Everton Ribeiro, com Gerson, Arão, com Pedro, Rodrigo Caio. Ainda é um baita time, mas não dá para tratar esses desfalques como mamão com açúcar. Bem-vindo, Caê. Boa tarde, Rizek. Luiz, quanto tempo aí? Estamos na sintonia no Rosa aqui. Abraço para o PVC, para o Ricardinho. Eu vou começar aqui com as informações do pacotão Covid. Tem muita coisa para falar do Flamengo. Acho que essa questão do protocolo da Conmebol é muito interessante. Eu estava apurando um pouco sobre isso. A Conmebol exige apenas que o clube decida o dia, entre 1 e 5 dias antes do jogo, e o clube tem o compromisso de fazer os testes e apenas atualizar no sistema da Conmebol. O Flamengo realizou esses testes ontem, domingo, e aí foi quando foi identificado 7 casos positivos, incluindo os 6 jogadores, mais o Marcos Braz, que na primeira prova testou positivo sim, e aí foram para a contraprova, e na contraprova Marcos Braz deu negativo e os 6 atletas positivos. Então, assim, esse protocolo da Conmebol passa muito por isso. Há questionamentos também
nos clubes de como que é esse processo, até porque eles não dão muito respaldo para os clubes, até que eles deixam a cargo dos clubes essa decisão, toda essa situação aí a respeito de como tocar esse processo. E uma coisa muito interessante a falar do Flamengo nesse momento é que com esses 6 casos, já são 18 casos no elenco do Flamengo de atletas que tiveram contato com a Covid-19. São esses 6 casos de agora, mais 3 que são públicos, porque aconteceram no período já de competições, João Lucas, Diego Alves e César, e há outros 9 casos que foram no período de treinos ali, na volta dos treinos antes do Carioca ainda, e perguntam muito, por que vocês não falam os nomes? Porque aí a gente respeita a privacidade do atleta, já que não teve interferência direta na questão de não entrar em campo. Mas o elenco do Flamengo hoje de 28 nomes, 18, um total ali de 70% quase, tiveram contato com a Covid, já encaminha aquela chamada contaminação de rebanho. E o Flamengo faz sim todo o processo para trazer esses 6 de volta para o Brasil, já tem autorização, já tem toda a logística. Os 4 jovens que estão indo para o Equador nesse momento estão em Goiânia agora, à espera da autorização para que decolem para Guayaquil. São João Lucas, Natan, zagueiro, Rodrigo Muniz, atacante, e Guilherme Bala, também atacante. Eles vão no avião que já é chamado de aeromédico, um avião específico para esse tipo de casos de UTI, casos também agora da Covid. Então, o avião chega lá, hoje à noite em Guayaquil, deixam os meninos, a tripulação descansa, e amanhã pela manhã eles voltam para o Brasil com os 6 contaminados. Essa é a logística que o Flamengo já conseguiu desenrolar para que eles cumpram a quarentena aqui no Rio de Janeiro. A gente está trazendo informações dos jogadores sub-20 chamados para completar o elenco em Guayaquil. É o Natan, zagueiro, Guilherme Bala, atacante, Rodrigo Muniz, atacante. João Lucas. Além do João Lucas, lateral, que já conhecemos do time profissional. Antes de mais nada, eu quero desejar aos atletas contaminados do Flamengo saúde, pronta recuperação. Isso é o mais importante. Quem vai jogar no lugar deles está em segundo plano. Saúde e uma pronta recuperação. O Diego falou numa rede social sobre os sintomas leves que ele está tendo da Covid-19. Dá uma olhada. Pessoal, como muitos de vocês já devem saber, eu testei positivo para o coronavírus e estou passando aqui para dizer que estou bem na medida do possível. Um pouco de dor de garganta, dor no corpo, mas nada além disso, graças a Deus. É claro que os últimos dias têm sido muito difíceis. Depois daquele jogo horroroso que fizemos em Quito, vem essa notícia também do teste positivo. Sei que estou sujeito desde que saio de casa para exercer minha profissão, viajar. Estamos há quase uma semana aqui no Equador. Mas é claro que é uma situação bem desagradável. E o mais difícil, com certeza, é ter que ficar nos bastidores num momento tão importante como esse. Temos que encontrar uma solução de seguir em frente. Esses momentos difíceis, ele ou te destrói ou te fortalece. E eu acredito muito que vai nos fortalecer, vai nos unir. Confio muito nos meus companheiros, comissão técnica, diretoria, torcedores, de que seguiremos em frente, encontraremos a solução está conosco e nós estamos constantemente em busca dela. Obviamente é momento de falar pouco e trabalhar muito, e o que incomoda é justamente nesse momento não poder trabalhar efetivamente, mas o que estiver no meu alcance, como sempre, eu farei. Tomara, Diego, que você se recupere prontamente, que é o mais importante. A gente... Só fazendo um parênteses em relação aos atletas, porque está muito claro, na minha visão, de que, lamentavelmente, os dirigentes tratam os atletas. É o seguinte, esses caras vão ter Covid, eles não vão sentir pouca coisa, ninguém morreu, nenhum atleta morreu, eles falam assim, entre eles, entendeu? Então eles relaxam mesmo, o protocolo, isso é meio que uma satisfação. No sábado, ou no domingo, posso estar equivocado aqui, mas acho que foi no sábado. No Globo, a gente teve uma reportagem que retrata um estudo americano sobre o impacto de efeitos colaterais que o coronavírus traz para atletas de alto rendimento. Inclusive miocardiopatia depois de 4 meses. Não tem como. 6, 7 foi o que aconteceu com o Flamengo nesse momento. E diante dessas dificuldades, vamos para o campo? Vamos. Opa! Que louco, né? A gente milagrosamente, a gente consegue separar, né? Que louco, cara, que loucura 2020. Louco. Vamos pro campo. Diante desse cenário,
o Flamengo ainda tem condição de escalar um belo time para o jogo de amanhã. Ô, Caê, a gente brincou aqui de Domenech Torrent e especulou o seguinte time. César, o René, que já jogou assim na direita inventa, contra o Santos. Dom? E bota o João Lucas, né? Porque o dia que ele inventou não deu resultado, não inventa, né? O João Lucas, que tá a caminho, né, do Equador. Num avião especial, diga-se de passagem. Rodrigo Caia, Léo Pereira e o Thiago Maia, por ser canhoto, a gente imaginou que ele seria uma opção ali na esquerda, ou o próprio René, especialista da lateral. Aí não muda nada, Arão e Gerson. Porque se você botar o João Lucas e o René, você pode adiantar o Thiago Maia e vai sobrar gente, inclusive. Verdade. E pode colocar o Ayrton Ribeiro mais na direita. Isso, pode. Sem ser centralizado, né? Sairia o Vitinho, por exemplo. Exato, pode ser. Com Pedro e Arrascaeta. Você imagina algo muito diferente, Caê? Então, eu acho que a única dúvida mesmo está nas laterais. Essa questão aí tem o menino Ramon, que o Domi gosta bastante, até utilizou o garoto no Fla-Flu, que é lateral esquerdo. Então, levando em conta quem já está em Guayaquil, a lógica seria ele colocar o René na direita e o Ramon na esquerda, que é da posição, um garoto, mas é da posição, e fica essa expectativa do João Lucas, que está fora já há um bom tempo, quase um mês, vai chegar depois de uma viagem desgastante, quase no dia do jogo, mas fica aí bem essa opção do Domi. Ele vai colocar o João Lucas cansado ou ele vai improvisar o René? Porque de resto, acho que é isso, não tem muito o que inventar. A grande dúvida seria mesmo se ele vai, pela primeira vez, colocar Arão, Gerson e Thiago Maia juntos, e aí sacaria o Vitinho. Vale lembrar que o Vitinho ficou fora do jogo contra o Del Valle por conta de um problema estomacal também, então não está assim 100%, mas essa mesma a opção, questão de formação de time, mas a lateral que é onde ele tem o grande problema, a grande carência, e tem essa opção do Ramon, tem essa opção de colocar o João Lucas, a gente fica nessa expectativa aí. Ô, Caê, e como é que foram as conversas de sábado e domingo lá no Equador, hein? Que tipo de conversa o Domenech teve com a direção, com os jogadores, depois da pior derrota da história do Flamengo e a pior derrota de um campeão vigente de Libertadores em todos os tempos? Então, o que temos de informação é que o Flamengo no bastidor ali tem tentado agir naturalmente, agir com naturalidade, não criar muita pressão que já é muito grande de fora para dentro. Então, ali internamente, eles tentam agir com o máximo de tranquilidade possível. É claro que todo mundo sabe que o Domi está muito ali sob avaliação. Tudo isso que aconteceu, de repente, dá até uma sobrevida ao Domi, já que é uma sequência complicada e com muitos desfalques. Após esse jogo de terça-feira, pega o Palmeiras fora de casa, volta, pega o Del Valle no Maracanã e depois o clássico com o Vasco. Então, bem delicado, bem complicado, difícil, mas internamente o que tem se tentado é agir com a máxima normalidade possível para evitar que a pressão, que já é muito grande, fique ainda maior, que fique um clima mais pesado ali.